Olá pessoal, eu sou o professor Miguel e nessa videoaula nós vamos falar sobre funções harmônicas. Essa é a aula de número 5 e eu gostaria de começar introduzindo esse tema, a gente se perguntando por que falar de funções harmônicas é um tema tão importante, em física principalmente, É muito comum em física, às vezes, a gente se deparar com algum exemplo de algum fenômeno ou mesmo algum movimento, o qual nós nos referimos como um movimento harmônico, Um movimento harmônico simples. O que significa dizer que um movimento é harmônico? Que características e que propriedades um movimento tem que ter para que a gente possa chamar ele de harmônico? Então veja, o exemplo que eu quero começar a puxar aqui com vocês é um exemplo bem simples, que é o exemplo de um pêndulo simples. Como é que você faz para construir um pêndulo simples? Você precisa de um teto, alguma coisa, um suporte, amarra um barbante de comprimento L e pendura uma massinha ali que vai ter uma massa que a gente vai chamar de M, Então, dada uma configuração como essa daí, isso configura um exemplo de um pêndulo simples. Só que se a gente deixar ele desse jeito, ele vai ser um negócio muito sem graça, Porque não acontece nada de interessante ali. O pêndulo simples ele só começa a ficar legal se você pegar e deslocar essa massa da posição de equilíbrio e soltar. E aí você vai começar a observar aquele movimento de pêndulo, que é aquele movimento de vai e vem bem característico. Então, se a gente deslocar aqui da posição de equilíbrio, formando um ângulo inicial, qual eu vou chamar de θ0, aí sim, a partir do momento em que esse objeto é solto, ele começa a efetuar um movimento que é um movimento periódico, um movimento de vai e vem. Esse movimento periódico ele é um movimento repetitivo, ele é um movimento que acontece de tempos em tempos e ele tem essa repetição, Então é natural a gente pensar no movimento periódico, quando a gente pensa no movimento periódico, é natural a gente se perguntar qual é o período de oscilação desse movimento, Ou melhor, qual é a frequência de oscilação, isso também é equivalente. Perguntar o período e a frequência são duas coisas equivalentes. Mas é natural a gente se perguntar toda vez que aparece um movimento que ele é repetitivo e oscilatório assim. Então esses movimentos que nós chamamos de harmônicos são os movimentos que têm essa característica de ter uma frequência muito bem determinada e um período também muito bem determinado. Se essas funções têm período e frequência bem determinada, a gente costuma chamar de funções harmônicas, Agora, se você tem um movimento que ele é repetitivo, mas que cada ciclo tem um tempo de duração diferente, então isso não corresponde a um exemplo necessariamente de um acontecimento harmônico, Aqui, se nós nos restringirmos a ângulos pequenos, se esse sistema aqui for colocado para oscilar com esse ângulo inicial sendo um ângulo bem pequeno assim, menos de 10 graus, para uma excelente aproximação, esse movimento aqui vai ser um movimento harmônico simples. Se o ângulo for muito grande, quanto maior for esse ângulo, pior vai ficando essa aproximação, e menos esse movimento aqui se assemelha a um movimento harmônico. Mas vamos nos restringir ao caso de interesse, que é o caso em que ele sim tem uma frequência e um período bem determinado. Nós costumamos utilizar a letra T maiúscula para representar o período e a letra F para representar a frequência. Mas conforme eu já adiantei, período e frequência, embora sejam coisas diferentes, eles mensuram a mesma coisa no final das contas, porque eles carregam a mesma informação. Enquanto o período ele te diz qual é o tempo que um determinado evento demora para acontecer, a frequência diz quantas vezes que aquele evento acontece no intervalo de tempo. Então, essas duas informações são equivalentes. Um é o inverso do outro, matematicamente falando. Frequência é o inverso do período, ou se vocês preferirem, o período é o inverso da frequência, também está correto. Então, se a gente consegue atribuir uma frequência, essa frequência é um movimento harmônico simples, então eu tenho um exemplo de algo que se repete. O pêndulo não é o único exemplo, tem outro exemplo de um movimento harmônico simples também bem simples, que é o sistema massa-mola. Se a gente coloca um corpo de massa M amarrado numa mola de constante elástica K, e desloca essa mola da posição de equilíbrio, esse objeto aqui vai ficar oscilando num vai e vem, que também descreve um exemplo de um movimento harmônico simples, tá certo? Mas a questão é, como que nós descrevemos de fato o movimento desse objeto? Se eu quiser escrever uma função horária para essa massa, como é que vai ser essa função horária? Se a função ela é uma coisa repetitiva, que ela fica passando pelo mesmo lugar várias vezes em períodos diferentes, é natural a gente pensar que a função horária também ela tem que ter essa característica de ser repetitiva. E uma função que nós conhecemos que tem essa característica são as funções trigonométricas. As funções seno, cosseno e tangente, elas têm
essa periodicidade. Então é muito natural a gente pensar que a solução de um problema como esse pode ser escrita em função de uma função trigonométrica, como um seno ou um cosseno. Nesse caso aqui, nós utilizamos a função cosseno de ômega vezes t, né? Isso aqui representa para a gente a função horária daquele movimento em função do ângulo, né? Como que o ângulo varia em função do tempo. Tá? Outra coisa, todo movimento harmônico, como é o caso do pêndulo simples, possui um período de oscilação e esse período ele vai ser determinado por características do sistema, né? Então, por exemplo, vai ser determinado por esses parâmetros aqui, que são os únicos parâmetros, no fundo, que a gente pode ajustar aqui, né? A massa, o comprimento e o ângulo θ, o ângulo inicial θ0, né? Na verdade, quando a gente faz essas contas aqui, a gente percebe que o período ele depende única e exclusivamente do comprimento do fio, não depende da massa e nem do ângulo de soltura. Tá? O período depende também da gravidade, mas a gravidade é um fator externo, né? A gravidade é uma coisa que a gente não tem controle. A gravidade é a gravidade do planeta e pronto, acabou, né? Agora, esses outros parâmetros aqui são parâmetros que nós conseguimos ajustar, né? Dos parâmetros ajustáveis, o período depende do comprimento somente. Então, se quiser mudar o período de oscilação, você tem que mudar o tamanho do barbante que você está usando, né? Mas um pêndulo que tem um período de oscilação aqui na Terra, se ele for levado para um outro planeta, né, o tempo de oscilação lá vai ser diferente devido ao fato de que a gravidade ela interfere nesse tempo aí, tá certo? A questão é, a função seno e cosseno, usualmente, né, só seno de t, cosseno t, elas têm um período de oscilação que é de 2π. Então, a cada intervalo de 2π, a função se repete. No entanto, esse movimento aqui, ele tem um período que pode ser, em princípio, qualquer número, né? Basta que a gente ajuste aqui os parâmetros de acordo, né? E a gente consegue ter qualquer período, né? Então, o período pode ser qualquer coisa, enquanto que o período da função seno e cosseno é 2π, necessariamente. Então, como que a gente pode usar a função seno e cosseno, que tem um período 2π, já bem determinado, para descrever essa função aqui, que tem um período arbitrário? O que a gente faz para consertar isso a gente tem que acrescentar uma constante aqui multiplicando t. Ó. Essa constante ômega que aparece aqui multiplicando t é justamente para dar cabo de ajustar o período de oscilação dessa função para ficar igualzinho o período de oscilação, né, do sistema. Né? E como que essas constantes aí estão relacionadas uma com a outra? Como é que eu relaciono essa constante aqui com o período ou com a frequência, né, que também é equivalente? Então, para fazer isso, vamos observar uma coisa aqui. Eu vou pegar aqui a função seno de t, tá? Cujo gráfico está esboçado aqui embaixo. E aí eu vou demarcar aqui só alguns pontos para a gente usar como referência. Eu vou marcar aqui os pontos onde essa função se anula. Então veja, a função seno ela se anula aqui no zero, anula aqui nesse outro ponto, anula aqui nesse outro ponto e assim por diante, né? Se eu ficar aqui pegar para os valores negativos também, vou marcar esses pontinhos aqui em vermelho, tá? Mas quais são os valores de t correspondentes para esses valores onde a função se anula? A gente sabe que a função seno ela é igual a zero sempre que o argumento que aparece aqui dentro do seno é um múltiplo de π, ou sempre que o número que aparece aqui no argumento é um número inteiro vezes π, onde esse n pode ser qualquer número inteiro, ou seja, 0, 1π, 2π, 3π, menos 5π, menos 8π, né? Então sempre que aparecer alguma coisa aqui assim, essa função se anula. Então, seguindo aqui na sequência, ó, esse aqui corresponde ao número 0, aqui corresponde ao π, aqui corresponde a 2π, 3π, se a gente continuar, né, vai para o outro lado também a mesma coisa, né, aqui é menos π, menos 2π e assim por diante. Então, eu consigo identificar aqui os lugares, né, os locais onde a função seno se anula. Tá? Agora, veja só. Essa função aqui ela é repetitiva, né? Ela é claramente repetitiva, ela tem um intervalo de duração. A gente pode considerar esse intervalo de duração ó, daqui até aqui, ó, de 0 até 2π. Então veja, essa função se repete nesse intervalo. Se eu pegar esse retângulozinho aqui, recortar e colar vários um do lado do outro, eu vou conseguir reproduzir exatamente essa função da forma como ela está desenhada aqui. Né? Então isso aqui é uma oscilação, né? Mas eu não preciso pegar esse intervalo, tem outros intervalos também que vão reproduzir uma oscilação. Ó. Por exemplo, se eu vier aqui ó, de menos π até π inteiro. Opa. De menos π até π. Recorta esse retângulozinho aqui
copia e cola um do lado do outro e a gente consegue reproduzir novamente a função exatamente como ela está desenhada aqui. Então, eu digo que o intervalo de repetição dessa função é de 2π. O período de oscilação dessa função é de 2π. É por esse motivo que a gente escreve, então, que a função seno de t tem um período de 2π. Legal? Guarda esse resultado aqui. Se eu fizesse essa mesma análise para a função cosseno de t, vocês conseguem ver, né, que a função cosseno também tem um período de 2π. Né? O que muda é que o gráfico é um pouquinho deslocado em relação a esse, mas o comportamento é muito parecido, inclusive o período vai ser também 2π. Tá, mas agora eu quero fazer uma outra função, quero estudar uma outra função um pouquinho diferente dessa. Ao invés de ser seno de t, eu quero estudar seno de 2 vezes t, ou seja, só vou acrescentar uma constante aqui multiplicando t. Tá? O que acontece de diferente quando a gente bota uma constante ali? Então pega essa daí, seno de 2t. Tá? Bom, o que eu vou fazer é, assim como eu fiz no caso anterior, eu marquei com os pontinhos vermelhos os lugares, né, os valores de t para os quais a função dá zero como resultado. Ou seja, eu achei as raízes aqui dessa função. Né? O que eu quero fazer aqui é a mesma coisa, eu quero encontrar as raízes dessa equação aqui, dessa função aqui. Tá? Mas veja, achar as raízes dessa função é relativamente fácil, porque a gente sabe que f de t vai ser igual a zero, ou seja, essa função vai ser zero, sempre que o argumento do seno for um múltiplo de n, um múltiplo de π, um múltiplo inteiro de π. Ou seja, toda vez que 2t for igual a um número inteiro qualquer vezes π, né, isso aqui vai ser uma raiz dessa função. Ou ainda, né, sempre que o t for nπ dividido por 2. Tá? Onde esse n é um número inteiro. Qualquer número inteiro, aliás. Significa que se eu for listar aqui as raízes dessa função em ordem, né, isso aqui vai ser 0, depois o próximo é 1π sobre 2, mais 2π sobre 2, que é só π, o próximo é 3π sobre 2, o próximo seria 4π sobre 2, que eu vou escrever 2π simplesmente, né, e assim por diante. Né? Então esses são as raízes da função em ordem crescente. Tem também os valores negativos, né, mas vamos focar por enquanto só nesses aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso colocar num gráfico esses números, essas raízes, né? E consigo ter uma ideia um pouco melhor de como que é o gráfico dessa função para a gente poder comparar com o gráfico do exemplo anterior. Então veja só, vamos marcar aqui os pontinhos vermelhos então. Então a primeira raiz da função, que nesse caso aqui é esse, é o zero, corresponde ao t igual a zero. A próxima raiz corresponde ao número π sobre 2. Então esse é o número aqui, π sobre 2. Né? A próxima raiz, que é aqui, corresponde ao π. O próximo, 3π sobre 2. O próximo, 2π. E assim por diante. Né? Bom, se eu quiser olhar aqui para o outro lado, eu vou ter o menos π sobre 2. Aqui vai ser menos π. Aqui vai ser menos 3π sobre 2. Menos 2π e etc. Tá? Então tá aí, consegui achar as raízes dessa função, né? Mas agora eu quero olhar o intervalo de repetição dela. Eu posso pegar esse intervalo aqui, é um intervalo de repetição. Ó. Uma oscilação corresponde a esse intervalo aqui nesse exemplo. É o tempo de dar uma oscilação completa, né? Se eu copiar e colar esses quadradinhos um do lado do outro, eu vou ter repetição, né? E consigo reproduzir essa função. Não precisa ser necessariamente esse intervalo, eu posso considerar esse intervalo aqui, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2. E aqui eu consigo ver uma oscilação completa também da função seno, né? Seno de 2t. Mas percebam que nesse caso, o tamanho desse intervalo aqui é simplesmente π. Simplesmente π. Então, por esse motivo, eu digo que o período de oscilação dessa função é π somente. Bom, no exemplo anterior, quando eu peguei seno de t, só o t sozinho aqui, o período era 2π. Quando eu pego o seno de 2 vezes o t, o período é só π. Que lógica que a gente consegue perceber aqui? Ó? Quando esse número aqui é multiplicado por 2, quando o t é multiplicado por 2, o período cai pela metade. Né? Então, de forma geral, se eu colocar uma constante aqui multiplicando t, né, e aí deixa eu descrever uma função mais genérica agora. Se eu colocar uma função mais genérica desse jeito, né, com uma constante aqui multiplicando t,
de acordo com o que a gente acabou de ver, o período de oscilação dessa frequência aqui deve ser 2π dividido por esse número, seja lá qual for a constante que aparece ali multiplicando t, né? Ou ainda, se vocês preferirem, eu posso isolar o ômega e daqui eu tiro que o ômega é 2π dividido pelo período. Então veja, com isso eu consigo estabelecer uma relação entre a constante que aparece aqui dentro da função trigonométrica e o período que a função trigonométrica vai ter, né? Se você quiser escrever isso aqui em função da frequência, dá para escrever em função da frequência também. Você pode escrever assim, ó, 2π vezes a frequência, né? Isso aqui também está correto. Isso é só uma questão de se você quer usar o período ou a frequência, mas né, nós já vimos que essas informações são equivalentes. Então, o que eu queria deixar de claro aqui, né, da aula, dessa videoaula, né, para a gente poder seguir nas próximas videoaulas, é que, dado uma função trigonométrica, a gente sabe que essas funções elas são todas periódicas, né? Se eu escrever cosseno de x, por exemplo, qual que é o período dessa função? O período dessa função é 2π. Por padrão, né, as funções trigonométricas têm esse período de repetição de 2π, que equivale a um ciclo completo, né, uma volta completa na circunferência. Mas, se eu escrever a função cosseno de 5x, por exemplo, essa função aqui tem um período diferente dessa. E como que a gente faz para achar o período? Bom, o período vai ser 2π dividido por essa constante, seja lá o que ela for, né? Então é 2π sobre 5 nesse exemplo, tá? Então, dado essas constantes, eu consigo determinar o período de oscilação da função, né? Sem problema nenhum. Legal? Muito bem. Aqui eu estou pensando numa função que depende do tempo, né? A gente está fazendo uma análise baseada em período, frequência, tempo, né? Mas a gente pode pensar também que pode ser uma função que representa algo espacial, né? Ou seja, em que a variável aqui é uma variável do tipo x, né? Uma variável espacial. A interpretação é a mesma, né? A gente costuma representar por letras diferentes, mas a interpretação é idêntica. Então, só para deixar claro, como x pode ser representa uma variável arbitrária, né? Eu quero estabelecer a seguinte coisa, ó. Se a gente pegar uma função que depende de x, né? Eu vou representar tipo assim, ó, por seno ou cosseno, seno de lambda vezes x, tá? Como que a gente relaciona essa constante lambda aqui com o período de oscilação dessa frequência? Primeiro que eu quero dizer, eu quero estabelecer uma convenção que vai facilitar bastante na hora que a gente for fazer algumas manipulações algébricas lá na frente, né? Então veja, eu pego uma função trigonométrica como essa e vamos dizer o seguinte, ó, o intervalo que eu vou estar sempre interessado em olhar aqui vai ser esse intervalo, ó, daqui até aqui. Uma oscilação para a gente vai ser começando nessa posição e terminando nessa posição. Veja que essa escolha ela é um pouco arbitrária, né? Porque uma oscilação poderia ser, por exemplo, do 0 até... O mouse não está obedecendo. Poderia ser daqui, ó, daqui até aqui, né? Isso aqui também é uma oscilação, né? Mas eu vou optar por considerar esse intervalo aqui, ó, começa de um valor negativo e vai até um valor positivo simétrico, tá? Isso porque assim a gente leva em consideração a simetria da função. E quando a gente leva em consideração essa simetria, tem vários cálculos que eles vão acabar simplificando bastante lá na frente, só por questões de simetria, assim. Então isso aqui já ajuda a gente no sentido de ter um monte de conta que a gente não vai precisar fazer só porque a gente tem essa simetria aqui para a gente usar a nosso favor, tá? Então eu vou dizer que o período o comprimento, né, de oscilação dessas funções eu vou representar pela letra L maiúscula. Eu vou dizer que 2L é o comprimento, né, no qual essa função se repete. Se isso aqui é 2L, então quer dizer que aqui é o valor x igual a menos L e aqui é o valor x igual a L, tá? A conta que a gente tinha aprendido é que o período de uma função trigonométrica, né, que nesse caso aqui a gente está chamando de 2L, está relacionado com essa constante aqui de acordo com essa fórmula, né? É 2π dividido pela constante. Ou, se vocês preferirem, eu posso escrever que lambda é igual a 2π dividido por 2L, ou simplesmente π sobre L. Então veja que desse jeito... Deixa eu escrever aqui. Desse jeito fica claro que a constante que a gente precisa colocar aqui dentro da função trigonométrica é π sobre L, simplesmente.
E aí com isso eu não preciso ficar de fato carregando essa constante lambda, eu não preciso trabalhar com duas constantes, o L e o lambda, né? Eu simplesmente vou considerar que as funções trigonométricas para mim agora, elas vão ser escritas assim, ó. Π vezes x dividido por L. Assim já fica claro, né? Só de bater o olho, deixa eu arrumar, porque esse aqui merece. Π vezes x dividido por L. Assim já fica claro, só de bater o olho, que o período dessa função aqui é de 2 vezes esse número que aparece aqui embaixo, né? No nosso caso, 2L. Então essa é uma função que eu vou... A cara básica, né, das funções trigonométricas, eu vou começar a escrever elas todas nesse formato, para já deixar explícito, né, qual que é o período de cada uma delas. Tá? Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre algumas propriedades de integração dessas funções trigonométricas e que vão ser bastante importantes porque elas estão relacionadas às ortogonalidades dessas funções e que são os ingredientes básicos que nós vamos precisar para definir a série de Fourier na próxima aula. Tá? Mas, por enquanto, queria ficar por aqui e aí na próxima videoaula a gente começa então a falar sobre essas propriedades. Então, até logo.